Agora, nessa segunda parte, vamos terminar de implementar a lista de tarefas fazendo as opções de 1 até 6. Mostrar tarefas apenas finalizadas, mostrar apenas as tarefas não finalizadas, adicionar uma tarefa, finalizar tarefa e remover tarefa. Então, qual é a estratégia que a gente vai fazer? A gente resolve um, testa. Resolve o próximo, testa. E vai encontrando os eventuais problemas na medida em que a gente for resolvendo. Então, vamos começar pela primeira. Mostrar todas as tarefas. Então, primeira coisa, já vou apresentar a mensagem para o usuário e colocar assim, tarefas. E agora eu preciso apresentar todas as tarefas na tela para o usuário. Como é que a gente pode fazer isso? Eu preciso pegar a lista de tarefas do usuário. Cada usuário vai ter sua própria lista de tarefas. Então a gente vai precisar já fazer uma modificação no código lá na classe usuário. Vou abrir aqui a classe usuário e eu vou precisar criar um array list de tarefa. Vou dar o nome de tarefas, de tal forma que cada objeto usuário vai ter seu próprio array list de tarefa. Então eu preciso criar esse array list. E o que é essa tarefa aqui? Essa tarefa é uma classe também, igual a essa classe usuário, só que a gente ainda não criou essa classe. Então vamos criar a classe tarefa também. Então novo, classe Java, vou dar o nome de tarefa. E essa classe vai modelar como que vai ser uma tarefa no nosso sistema. Então a nossa tarefa vai ter um título, vai ser do tipo string, e vai ter também uma variável booleana para indicar se essa tarefa já está finalizada ou não, se o usuário já finalizou ela ou não. E aí, por enquanto, para ficar simples, só essas duas mesmo, vou usar o alt insert para adicionar os getters e setters dessas variáveis. Então tá aqui, a classe tarefa está pronta, simples assim. Vou fechar, vou voltar para a classe usuário. E agora sim, ó, cada usuário vai ter uma array list de tarefa, e eu dei o nome dessa array list de tarefas. E aí eu preciso fazer o getter e setter também para essa array list. Então, getter e setter do array list de tarefas. Pronto. Agora a classe usuário está atualizada. Cada usuário vai ter seu array list de tarefas com os getters e setters. Então posso voltar, posso até fechar aqui o usuário. Vou voltar para main. Na verdade eu estou aqui no método homepage. Então eu quero pegar essa lista de tarefas do usuário. Eu vou criar uma variável temporária aqui de array list, tarefa, e vou chamar de lista. E eu vou usar o usuário logado get tarefas, ou seja, eu estou pegando o array list deste usuário logado. Relembrando, né, quando a gente fez o login, a gente indicou que o usuário logado foi aquele usuário que a gente encontrou no array list. Então, quando eu guardei o usuário que eu encontrei no usuário logado, aqui na homepage eu posso utilizar esse usuário logado para pegar a lista de tarefas dele. Então, estou pegando a lista de tarefas do usuário que está logado e estou guardando nessa variável temporária lista. E aí eu posso fazer um for com int igual a 0 e menor que o tamanho da lista e mais. E aí dentro desse for eu vou criar uma variável temporária t, tarefa, para pegar a tarefa da posição. Então eu estou percorrendo essa lista, estou percorrendo essa array list, vamos supor que tenha 10 tarefas. E aí para cada tarefa eu estou pegando a tarefa daquela posição, e aí eu vou apresentar tarefa concatenado com i, ou seja, eu vou apresentar a posição da tarefa, né? Vou indicar, se a tarefa for a posição 0, vou mostrar tarefa 0. Se for a tarefa da posição 1, vou apresentar tarefa 1. E embaixo eu quero colocar o título dela e se ela está finalizada ou não, né? Eu quero apresentar isso para o usuário. Então, vou dar um system.out.println, vou usar um /t para ter um espaçamento, né? Para ganhar esse tab aqui, ó, esse espaçamento. Então, eu mostro esse espaçamento e coloco título, 2 pontos, e concateno com o título dessa tarefa t, getTítulo. E vou fazer a mesma coisa para finalizada. Mostrei o título e agora eu vou mostrar se ela está finalizada ou não. Finalizada, 2 pontos, t, is finalizada. Então, lembrando mais uma vez, como essa finalizada é uma variável booleana, então não é get, é is. Beleza, então olha o que eu estou fazendo aqui. Estou fazendo um for, um laço de repetição, e eu vou passar em cada uma das tarefas que está dentro dessa lista, e para cada tarefa eu estou imprimindo a posição dela, o título
e se ela está finalizada ou não. Vamos ver se isso está certo. Então, eu vou executar esse programa para ver se está tudo certinho. Fazer o cadastro. igor@igor.com. Digite a senha 123. Usuário cadastrado com sucesso. Vou fazer o login agora. igor@igor.com, senha 123. E vou usar a opção 1 para mostrar as tarefas. E deu problema. Deu aqui um null pointer exception na linha 113. Então deixa eu clicar aqui, vamos ver o que está acontecendo. Quando eu chamei esse método .size, o método size da lista deu null pointer exception. Então está dizendo que esse ArrayList de tarefa é null. E faz sentido, né? Por quê? Porque em momento algum a gente inicializou esse ArrayList do usuário logado. Olha só, se a gente voltar lá no momento em que a gente fez o cadastro do usuário, aqui na opção 1, olha só, quando eu fiz o cadastro do usuário, eu instanciei esse novo usuário, só que eu só coloquei o e-mail e a senha dele. Sendo que, se eu abrir aqui a classe usuário, ele também tem tarefas, ele também tem uma ArrayList de tarefas. Só que em momento algum eu inicializei esse ArrayList de tarefas. Então, obviamente, esse ArrayList de tarefas é null. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso instanciar um ArrayList de tarefas. Vou chamar de tarefas. Vou criar um novo ArrayList. Obviamente, esse ArrayList vai ficar vazio, mas eu pelo menos já instanciei esse ArrayList na memória. Por mais que ele esteja vazio, ele já está criado. E aí eu posso usar o set tarefas com esse ArrayList de tarefas que vai estar vazio. Então essa é a ideia. Agora sim, quando eu fiz lá no momento em que eu fiz o cadastro do usuário, eu já estou criando um novo ArrayList e já estou colocando que esse usuário tem uma lista de tarefas, que é esse ArrayList aqui de tarefas, que por enquanto está vazio. Beleza, agora sim, quando eu fizer o login e quando eu tentar pegar a lista de tarefas desse usuário logado, agora sim esse ArrayList vai estar vazio, mas vai ter sido inicializado. Então a gente vai resolver esse problema do null pointer exception. Deixa eu executar de novo aqui. Vou fazer o cadastro novamente. E dessa vez o cadastro vai iniciar um ArrayList. Então vou fazer o login agora. Login feito com sucesso, vou apresentar as tarefas. Opção 1. Tarefas, não apresentou nenhuma, porque o ArrayList está vazio. E voltou para a homepage. Beleza. Vamos só fazer uma modificação, Vamos apresentar uma mensagem dizendo para o usuário, não tem tarefas para mostrar, alguma coisa assim. Então deixa eu fazer o logout, vou sair do programa, vou voltar no código e vou modificar isso. Como é que eu posso descobrir se esse ArrayList está vazio ou não? Antes de fazer esse for, eu posso fazer um if. Se esse ArrayList is empty, então a gente tem esse método aqui, is empty, que descobre se esse ArrayList está vazio ou não. Se tiver vazio, isso aqui vai ser true, então a gente vai executar esse if. E aí eu posso colocar uma mensagem, salt lista de tarefas vazia. Apenas essa mensagem assim por enquanto, lista de tarefas vazia. E aí eu até posso deixar o for acontecer, por quê? Porque essa lista vai estar vazia mesmo, então eu não vou ter nada para apresentar. Mas beleza, dessa forma que eu garanto que se ela estiver vazia, eu pelo menos informei uma mensagem para o usuário para não ficar daquele jeito que ficou, Aqui, ó. Ficou sem apresentar nada. A gente só apresentou esse tarefas, não apareceu nada depois e depois voltamos para a homepage. Ficou estranho, então vamos executar de novo para ver se agora ficou melhor. Fazer o cadastro. Fazer o login. E agora eu vou mostrar as tarefas, opção 1. E agora apareceu, lista de tarefas vazia, e eu voltei para a homepage. Beleza, então, opção 1 feita, vamos avançar e agora resolver a opção 2. A opção 2 é mostrar tarefas finalizadas, então eu vou mostrar apenas as tarefas finalizadas. Então, a mesma coisa, eu vou colocar uma mensagem aqui, tarefas finalizadas, e aí eu vou partir da mesma estratégia, eu vou pegar um ArrayList de tarefa, chamar de lista, para criar essa variável temporária, e vou pegar o ArrayList de tarefas do usuário logado, get tarefas. Depois eu vou criar um outro ArrayList de tarefa também, só com as finalizadas. E eu vou iniciar esse ArrayList vazio por enquanto. Ele vai estar vazio. E o que eu vou fazer? Eu vou procurar dentro dessa lista de tarefas do usuário apenas as tarefas que estão finalizadas. E todas as tarefas finalizadas que eu encontrar nesse ArrayList, eu vou adicionar nesse daqui de finalizadas. Então eu vou fazer aquele outro for que a gente viu. For tarefa T
para cada tarefa ter dentro do ArrayList lista, o que eu quero fazer? Vou verificar o T. Se o T is finalizada, ou seja, se essa tarefa está finalizada, eu vou adicionar ela no meu ArrayList finalizadas. Finalizadas add T. No final desse for aqui, o que eu vou ter? Todas as tarefas finalizadas vão estar dentro desse ArrayList aqui finalizadas. E agora eu posso mostrar todas as tarefas finalizadas para o usuário. Então eu vou fazer o for int i igual a 0 e menor do que o tamanho do ArrayList finalizadas, né? Então finalizadas sides, i mais mais. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou percorrendo o ArrayList de finalizadas. Eu não estou mais percorrendo toda a lista de tarefas do usuário. Estou só percorrendo as tarefas finalizadas dele. Então eu vou criar uma variável temporária t aqui. Vou pegar a posição que eu estou nesse momento, finalizadas getI, e eu vou apresentar essa tarefa t na tela. Então, tarefa mais i para apresentar a posição. Vou dar um /t para dar o espaçamento. Vou mostrar o título dessa tarefa. Então, mais t getTítulo. E quero mostrar se ela está finalizada ou não. T is finalizada. Pronto, dessa forma eu estou apresentando apenas as tarefas finalizadas. E aí, eu também posso fazer aquela mesma verificação que a gente fez na opção 1. Se esse ArrayList de finalizadas estiver vazio, eu apresento uma mensagem: não há tarefas finalizadas para mostrar. Beleza, vamos testar esse código para ver se deu certo. Vou rodar o programa. Fazer o cadastro. Vou fazer o login agora. igor@igor.com, senha 123, vim para a homepage, vou mostrar as tarefas. Obviamente, lista de tarefas está vazia. Agora eu vou mostrar a lista de tarefas finalizadas. Não há tarefas finalizadas para mostrar. Bom, aparentemente está tudo certo. É claro que ainda está sem graça, né, porque a gente ainda não adicionou nenhuma tarefa. Mas quando a gente chegar lá na opção 4, a gente volta e testa essas outras duas para ver se está tudo certinho. Então, deixa eu finalizar aqui com a opção 7, logout, opção 3 para sair. Terminei o programa, vamos continuar. Aparentemente a opção 2 está certa, então vamos para a opção 3, que é mostrar tarefas não finalizadas. Então, o código é o mesmo, né? Só muda a regrinha ali para verificar se é finalizado ou não. Então, olha lá, vou apresentar, seguindo a mesma estratégia, né? Tarefas não finalizadas. E aí eu vou pegar o ArrayList de tarefas do usuário, guardar numa variável temporária aqui chamada lista, usuário logado.getTarefas, peguei a lista de tarefas do usuário logado, vou criar um outro ArrayList de tarefas apenas para guardar as não finalizadas. Então eu vou inicializar esse ArrayList vazio. E agora eu vou fazer o for percorrendo esse ArrayList de tarefas do usuário. Para cada tarefa que está no ArrayList lista, eu quero fazer a verificação se essa tarefa finalizada for falso, ou seja, se ela não estiver finalizada, e aí a gente sabe que a gente pode modificar esse igual false para aquele outro jeito, com ponto de exclamação. Se a tarefa não estiver finalizada, então eu quero adicionar essa tarefa no ArrayList de não finalizadas. Depois desse for, o meu ArrayList de não finalizadas vai estar completo, né, com todas as tarefas não finalizadas desse usuário. Então, vou fazer um for int i igual a 0, i menor do que o tamanho do array não finalizadas, size, i mais mais. Vou pegar uma variável temporária para pegar a tarefa da posição. Então, getI, vou guardar dentro dessa variável t, e vou apresentar tarefa mais a posição i, vou dar o /t, título, mostrar o título da tarefa, t.getTítulo, t.is finalizada, para mostrar se ela está finalizada ou não. Então, finalizada.
E aí, dessa forma, eu apresentei todas as tarefas não finalizadas. E aí, a mesma coisa, eu posso verificar se o não finalizada é vazio. Se esse array não finalizado for vazio, eu apresento uma mensagem. Não há tarefas não finalizadas. Vou até colocar em aberto, né? Vou modificar. Não há tarefas em aberto. Só para ficar mais simples para o usuário entender. Não há tarefas em aberto. Vamos verificar se isso deu certo. Executar o programa. Fazer o cadastro. C123. Fazer o login. igor@igor.com, C123. Vou mostrar as tarefas não finalizadas então. Tarefas não finalizadas. Não há tarefas em aberto. Beleza. Fazer o logout. Encerrar o programa. Vamos para a próxima opção. A próxima opção é a opção 4. Então, portanto, é a opção de adicionar tarefa. Agora, finalmente, a gente vai adicionar uma tarefa. Então, mesma coisa. Nova tarefa, vou apresentar para o usuário. E aí eu vou perguntar para o usuário qual é o título da tarefa que ele quer adicionar. Digite o título, 2 pontos. Vou tirar esse ln. Vou guardar o título dentro de uma variável título. E vou usar o scanner para aguardar o usuário digitar. Next line. Então, beleza. Agora, com essa variável título, eu vou criar um novo objeto tarefa. Vou colocar o set título com esse título que o usuário acabou de digitar. Vou colocar o set finalizada com falso, já que a gente acabou de criar essa tarefa, obviamente ela não foi finalizada. Aqui no meu caso, né, pode ser que o programa, né, de uma outra forma, pergunte para o usuário se a tarefa já foi finalizada ou não. Né? Então pode ser que um programa faça sentido para algum usuário, né, no momento em que ele cria a tarefa, já marcar que ela está finalizada. Né? Seria algo como estivesse documentando alguma coisa que o usuário está fazendo. Então ele cria a tarefa e já indica que ela foi finalizada, porque ele já fez essa tarefa no momento que ele criou. Mas no meu caso aqui, eu vou partir do pressuposto que toda tarefa que o usuário cria é uma tarefa que ele vai ainda realizar, né, no futuro. Então, vou colocar o set finalizado como falso. E agora, o que eu preciso fazer com essa tarefa? Eu preciso adicionar essa tarefa na lista de tarefas do usuário, porque eu acabei de criar essa tarefa aqui, só que agora falta adicionar no array list do usuário. Então, eu vou pegar o usuário logado, ponto get tarefas, vou pegar a lista de tarefas desse usuário logado e vou adicionar essa tarefa que eu acabei de criar. Então, pronto, posso até informar uma mensagem depois. Tarefa adicionada com sucesso. Simples assim. Então vamos ver se isso aqui deu certo. Fazer o cadastro. E-mail, igor@igor.com, senha 123. Fazer o login, e-mail igor@igor.com, senha 123. Estou na homepage. Vou mostrar as tarefas. Obviamente, lista de tarefas vazia. E aí, as tarefas finalizadas também vai estar vazia. As tarefas não finalizadas também vai estar vazio. Agora a opção 4 para adicionar a tarefa. Digite o título, vou colocar estudar Java. Tarefa adicionada com sucesso. Agora vamos mostrar as tarefas. De novo, opção 1. E agora apareceu. Tarefas, tarefa 0, título estudar Java, finalizada falso. Vou mostrar as tarefas finalizadas. Ainda não tem nenhuma. Então vamos ver o que vai acontecer. Não há tarefas finalizadas para mostrar, então aparentemente está funcionando. E agora eu vou usar a opção 3 para mostrar as tarefas não finalizadas, que é essa que eu acabei de adicionar. A opção 3, e apareceu tarefa estudar Java, finalizada falso. Deixa eu adicionar mais uma tarefa para ver se dá tudo certo. Vou colocar ler livro de Java. Tarefa adicionada com sucesso. Então vou mostrar as tarefas. Agora apareceram as duas tarefas. Vou mostrar apenas as finalizadas, não tem nenhuma. Ainda continua aparecendo que não tem tarefas finalizadas para mostrar, então aparentemente está certo. E agora eu vou usar a opção 3 para mostrar as não finalizadas. E aí aparecem as duas. Então, aparentemente está tudo certo. Vou finalizar a opção 7 aqui. Opção 3 para encerrar o programa e vamos continuar com a próxima opção. A próxima opção é a 5, finalizar uma tarefa. Então, como é que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, vou indicar que a gente quer finalizar uma tarefa. E a opção que eu penso, né, em fazer aqui em linha de comando, né, a gente está trabalhando com essa tela de saída aqui. A opção que eu penso é listar todas as tarefas que o usuário tem, né, mostrar para ele todas as tarefas que ele tem com um número de referência e perguntar para ele qual é a tarefa
que você quer finalizar usando esse número de referência. Então deixa eu fazer aqui que vai ficar mais claro. Eu vou pegar uma array list de tarefa, chamar de lista para pegar a lista de tarefas do usuário. Então, usuário logado, get tarefas, guardei nessa variável lista. Agora eu vou fazer um for, int i igual a 0, i menor do que o tamanho da lista, i mais mais. Vou pegar uma variável temporária t, simplesmente para pegar a tarefa da posição, então lista get i, e agora eu vou apresentar um colchetes. Vou abrir esses colchetes e no meio dos colchetes eu vou apresentar a posição da tarefa no array list. Então, eu vou concatenar aqui no meio dos colchetes o i. Então, olha só, abri os colchetes, escrevi o i, vai ser a posição da tarefa e fechei os colchetes. Depois eu vou dar um espaço e vou concatenar aqui com o título da tarefa. Então, t get título. Apenas isso. Apenas quero mostrar a posição da tarefa e o título dela. Depois, eu vou perguntar para o usuário, digite a tarefa que deseja finalizar. Vou tirar o ln para não pular a linha. Eu vou criar um int posição, e vou usar o scanner para aguardar o usuário digitar um valor inteiro, next int. E aí, depois do next int, né, é importante a gente limpar o buffer. Então, vou simplesmente colocar esse scanner next line para limpar o buffer. E aí depois eu faço um vídeo explicando melhor o que significa esse limpar o buffer. Então, beleza, peguei a posição do usuário e a única coisa que eu preciso fazer agora é ir lá na tarefa desse usuário. Então, usuário logado.get tarefas, get a tarefa da posição e eu quero setar o finalizada com true. Então, vamos repassar aqui, vamos falar de novo para a gente entender o que está acontecendo. Eu mostrei todas as tarefas para o usuário usando um número de referência que é a própria posição da tarefa no array. Então, a tarefa na posição 0, eu vou colocar 0 e o título da tarefa. A tarefa na posição 1, eu vou colocar 1 e o título da tarefa. E assim para todas as tarefas. Listei todas elas nesse for. Quando termino o for, eu vou mostrar para o usuário, digite a tarefa que deseja finalizar, e aí eu vou aguardar ele digitar o número da posição da tarefa que ele quer finalizar e vou guardar nessa variável posição. Aqui é só para limpar o buffer. Beleza. E aí o que eu faço com esse valor de posição? Eu pego a lista de tarefas do usuário logado, pego a tarefa que está naquela posição, com o get posição, e eu coloco que o finalizada é true. Set finalizada, true. Vamos fazer o seguinte, né? Aqui é até melhor, né? Olha só, a gente já tem esse array list aqui, ó. O lista, ele já tem as tarefas do usuário. Então, deixa eu modificar esse código aqui, porque a gente já tem a lista de tarefas do usuário, está dentro dessa variável lista. Então, eu estou indo lá na lista, estou pegando a tarefa da posição que o usuário colocou e estou colocando set finalizada true. Para separar mais ainda, né, a gente já separou aqui, ó, usuário get tarefas nessa variável lista. Para separar mais ainda e ficar mais claro, eu vou criar uma variável tarefa temporária e chamar assim, tarefa finalizada, que é a tarefa que a gente quer finalizar. E aí eu vou pegar lista.get a tarefa dessa posição. Então, olha só, eu peguei a tarefa dessa posição e guardei nessa variável tarefa finalizada. E agora eu posso substituir isso daqui para colocar tarefa finalizada, set finalizada com true. Pronto. Tá? Então, a gente fez isso tudo em uma linha só, né? Só que aqui está da forma mais separada possível. Eu tenho a lista de tarefas do usuário, eu pego a tarefa daquela posição, guardo nessa tarefa temporária aqui e eu uso essa variável temporária para set finalizada true. E pronto, só isso a gente está finalizando a tarefa. Vamos testar então para ver como é que está ficando. Vou rodar o programa, fazer o cadastro, igor@igor.com. Senha 1, 2, 3. Beleza, fazer o login. Senha 1, 2, 3. Vou adicionar uma tarefa antes para a gente poder finalizar. Vou colocar estudar Java. Tarefa adicionada com sucesso. Vou adicionar mais uma. Ler livros sobre Java. Beleza, tarefa adicionada com sucesso. Deixa eu listar todas as tarefas. Estão lá as duas. Beleza, agora eu vou usar a opção 5, finalizar tarefa. Olha lá o que aconteceu. Ele mostrou todas as tarefas com o número na posição aqui, ó. Posição 0, estudar Java. Posição 1,
ler livro sobre Java. E pergunta, digite a tarefa que deseja finalizar. Quero finalizar a tarefa 0. Eu coloco 0. E é justamente esse 0 aqui, né, que indica a posição da tarefa que eu quero finalizar. Então aqui não apareceu nenhuma mensagem. Vamos consertar isso, né? Eu quero que apareça uma mensagem, tarefa finalizada com sucesso. Mas antes disso, vamos ver se a tarefa realmente foi finalizada. Então eu vou usar a opção 1 primeiro para listar todas as tarefas. E olha lá, realmente a tarefa 0, estudar Java, está finalizada true. E agora vamos verificar se a opção 2 está funcionando. Opção 2, apareceu a tarefa 0, estudar Java, finalizada true. Então realmente apareceu essa tarefa estudar Java como finalizada. E agora vamos ver se a opção 3 também está funcionando, se apresenta só as tarefas não finalizadas, opção 3, apareceu só a tarefa ler livros sobre Java. Esse tarefa 0 aqui, a posição é 0, porque esse número não é um número de identificação, né? É só um número da posição, e aqui a gente está percorrendo o array list só de não finalizadas. A gente não está percorrendo o array list de tarefas do usuário. A gente criou um array list temporário para guardar só as tarefas não finalizadas, e aí é por isso que está aparecendo esse 0 aqui. Para ficar mais explicado, deixa eu finalizar aqui, sair e voltar lá na opção 3. Olha aqui, ó, a gente não está percorrendo, aqui nesse momento, a gente não está percorrendo esse array aqui, que é todas as tarefas do usuário. A gente está percorrendo o array de não finalizadas. E é por isso que apareceu aquele 0 lá, porque a gente estava mostrando a posição 0 desse array list de não finalizadas. Beleza, então, por enquanto, aparentemente, o finalizar tarefa está funcionando, só está faltando a gente colocar uma mensagem, tarefa finalizada com sucesso. Agora tem um problema. Olha só, deixa eu executar aqui de novo para a gente mostrar esse problema. Vou fazer o cadastro. Fazer o login. Vou adicionar duas tarefas para a gente ver o problema. Estudar Java. Acrescentar mais uma. Ler livros sobre Java. E eu vou pedir para finalizar uma tarefa. E ele apresenta essas duas, porque eu ainda não finalizei nenhuma delas. Nenhuma está finalizada. Vou finalizar a tarefa 0. Estudar Java. Tarefa finalizada com sucesso. E agora eu quero finalizar outra tarefa. Vou usar a opção 5 de novo. E olha lá, o estudar Java aparece de novo. Mesmo que a gente já tenha finalizado essa tarefa, ela aparece mais uma vez. Então, a gente quer apresentar nessa lista aqui apenas as tarefas que ainda não foram finalizadas. Vamos consertar isso de novo. Então, vou colocar a opção 1 aqui para finalizar ela. Deixa eu apresentar as tarefas finalizadas. Agora apareceram as duas, né? E apresentar as tarefas não finalizadas. Não apareceu nenhuma, então ótimo. Aparentemente está tudo funcionando certinho. Vou fazer o logout. Sair. E agora eu vou consertar essa opção 5 aqui. O que eu quero? Eu quero mostrar apenas as tarefas que ainda estão em aberto, as tarefas que não foram finalizadas ainda. Então, mesma estratégia de antes, vou criar um array list para guardar apenas as não finalizadas igual a new array list. E antes, né, para cada tarefa no array lista, né, ou seja, nessa lista aqui que tem todas as tarefas do usuário, eu quero verificar se esse t, is finalizada, é igual a falso, ou seja, se ela não foi finalizada. Então a gente vai escrever daquela outra forma. Se o t não foi finalizada, eu quero adicionar esse t no array list de não finalizadas. Ótimo. E aí eu vou fazer a verificação depois. Se o array list de não finalizadas estiver vazio, eu apresento uma mensagem. Não há tarefas para finalizar. Depois eu vou fazer um for percorrendo qual array list. Eu não quero mais percorrer o array list de todas as tarefas do usuário. Eu quero percorrer o array list apenas das tarefas não finalizadas. Então, não finalizadas size. Eu pego cada uma das tarefas não finalizadas, mostro o número de referência, o título daquela tarefa, e eu vou perguntar para o usuário, digite a tarefa que deseja finalizar. Agora o usuário vai colocar a posição desse array list aqui, ó, de não finalizadas. Ele não vai mais colocar a posição do array list lista. Então, é uma diferença. Essa posição agora não é de lista. A posição é do não finalizadas. Então aqui, no final, eu preciso pegar a posição não de lista, mas do array não finalizadas. Eu vou lá no array não finalizadas,
pego a posição que o usuário colocou, e aí sim eu seto aquela tarefa com finalizada e depois indico tarefa finalizada com sucesso. Vamos ver se agora consertou. Vou fazer o cadastro, igor@igor.com, senha 123, vou fazer o login, igor@igor.com, senha 123, deixa eu adicionar duas tarefas, estudar Java, vou adicionar mais uma, ler livros sobre Java, vou mostrar todas as tarefas. Então lá as duas tarefas, nenhuma delas finalizadas. Vou mostrar as tarefas finalizadas. Não tem tarefas finalizadas para mostrar, vou mostrar as não finalizadas, tudo certinho por enquanto. Vou agora finalizar uma tarefa, opção 5, ele me mostra as duas, quero finalizar a tarefa 0. Então coloco a tarefa 0, tarefa finalizada com sucesso, deixa eu mostrar, usar as opções 1, 2, 3 de novo, opção 1 para mostrar todas, a tarefa estudar Java está finalizada e a outra está falso. Agora eu quero mostrar só as tarefas finalizadas, está lá estudar Java finalizada true, quero mostrar apenas as tarefas não finalizadas, ler livros sobre Java falso e quero finalizar a tarefa, vamos ver se aparece só as tarefas que não estão finalizadas ainda. Opção 5. Aqui tem algum problema, né? Quando eu pedi para finalizar a tarefa, foi o contrário, na verdade, né? O estudar Java foi o que apareceu. Na verdade, era para aparecer só a outra, ler livros sobre Java. Então, vamos ver o que aconteceu. Deu algum problema aqui. E quando eu pedi para finalizar, ainda deu mais problema ainda, né? Pedi para finalizar essa tarefa estudar Java e ele conseguiu finalizar a outra. Vamos ver o que está acontecendo. Deixa eu fazer o logout, sair e vamos dar uma olhadinha lá no código na opção 5. Então eu peguei o array lista dos usuários, get tarefas, guardei aqui. Não finalizadas, iniciei. Se a tarefa não estiver finalizada, eu adiciono essa tarefa no não finalizadas. Se o não finalizado estiver vazio, eu mostro que não tem tarefas para finalizar. Estou percorrendo do i0 até o i menor que o tamanho de não finalizadas. Aqui está o problema, né? Olha a tarefa, da onde eu estou pegando a tarefa? Eu estou pegando a tarefa da lista. Eu quero pegar a tarefa do array de não finalizadas. Não finalizadas, get i. Agora sim, né? Agora eu pego esse array de não finalizadas, pego a posição daquela tarefa, mostro o índice dela, o título, e aí sim acho que agora vai funcionar. Vamos rodar de novo, fazer todo o processo mais uma vez, né? É repetitivo, mas é bom que a gente pratica também. Deixa eu adicionar uma nova tarefa, estudar Java, adicionar outra, ler livro sobre Java, Vou mostrar as tarefas, apareceram as duas, nenhuma delas finalizada. Vou mostrar as tarefas finalizadas, não tem tarefas finalizadas para mostrar. As não finalizadas, as duas. E agora eu vou finalizar a tarefa. Apareceram as duas, quero finalizar a tarefa estudar Java. Tarefa finalizada com sucesso. Vamos mostrar as tarefas de novo. Estudar Java finalizada true, ler livro sobre Java falso. Vou mostrar apenas as tarefas finalizadas. Estudar Java apareceu, as não finalizadas. Ler livro sobre Java apareceu. Tudo certinho, agora eu vou usar a opção finalizar tarefa, era para aparecer só a ler livro sobre Java, e agora sim apareceu ler livro sobre Java. Deixa eu finalizar ela, opção 0, tarefa finalizada com sucesso, deixa eu mostrar as tarefas mais uma vez, agora as duas estão finalizadas, tarefas finalizadas, apareceram as duas, tarefas não finalizadas, não há tarefas em aberto, e eu vou usar a opção 5 para finalizar tarefas, não há tarefas para finalizar. Ixi, aqui tem um problema, né? Digite a tarefa para finalizar e aí a gente precisa consertar isso também. Porque agora o usuário está travado nesse aqui, o que ele pode fazer, né? Se ele digitar qualquer coisa, vai dar problema no programa. Aqui, ó. Vou digitar 12, dá problema. Porque eu estou tentando finalizar a tarefa na posição 12 e nem existe, né? Então, vamos resolver esse problema. Não há tarefas para finalizar. Então, se o array list de não finalizados estiver vazio, eu mostro que não há tarefas para finalizar. Vamos fazer um else, né? Se não, aí sim eu faço esse código todo aqui. Então, vou trazer todo esse código para dentro do else. Alt Shift F para alinhar tudo, né? Deixa eu escrever aqui, Alt mais Shift mais F, alinha todo o código. Então, beleza. Se o array list não finalizado estiver vazio, eu mostro que não há tarefas para finalizar. Se não, aí sim eu mostro todas as tarefas que tem para finalizar, pergunto para o usuário a tarefa que ele quer finalizar
e aí sim finalizo a tarefa. Então, beleza, isso aqui já resolve o problema, né, com o else. Vamos fazer um teste rapidamente. Esse é o processo, né? Modificar e testar, não tem outro jeito. É claro que tem maneiras melhores de testar o programa, né? Maneiras automatizadas, a gente pode escrever código que vai testar o nosso código e aí automatiza o teste, mas como a gente está aqui por enquanto no básico, no inicial, vamos testar dessa forma mesmo, né? Então vou fazer o login aqui, senha 123, entrei na homepage, deixa eu adicionar estudar e adicionar uma outra tarefa, ler. Vou mostrar as tarefas, falso, tarefas finalizadas não tem nenhuma, tarefas não finalizadas apareceram as duas, vou finalizar a tarefa, estudar tarefa 0, mostrar tarefas, agora a tarefa estudar está true, tarefas finalizadas, estudar, tarefas não finalizadas, ler, vou finalizar mais uma tarefa, apareceu só a ler agora, quero finalizar ela, tarefa finalizada com sucesso, deixa eu mostrar as tarefas, agora as duas estão finalizadas. Quando eu peço para mostrar as finalizadas, aparecem as duas, as não finalizadas não aparece mais nenhuma, e agora se eu pedir para finalizar a tarefa, era para apresentar que não tem nenhuma tarefa para finalizar, não há tarefas para finalizar e a gente volta para a homepage e agora essa opção 5 está certinha. E falta apenas agora resolver a opção 6, então deixa eu fazer o logout, sair do programa e vamos resolver essa opção 6. Remover tarefa. Então, já vou apresentar a mensagem, remover tarefa. E aqui a gente pode pensar um pouco, né? Quais tarefas a gente quer remover? Só as que foram finalizadas? A gente pode remover qualquer uma? Por enquanto, né, eu vou deixar o usuário remover qualquer tarefa. Se ele quiser remover as finalizadas ou as não finalizadas ainda, ele pode. Então, eu vou mostrar toda a lista de tarefas para ele e vou perguntar qual dessas tarefas você quer finalizar. Então, mesma coisa. Vou pegar uma array-list aqui de tarefa, criar uma variável temporária, chamar de lista, e vou pegar o usuário logado, .get tarefas. Guardei dentro desse lista. E vou fazer um laço de repetição do i igual a 0, i menor que o tamanho de lista, i mais mais. Vou pegar a tarefa daquela posição, lista get i, e vou apresentar tarefa mais i, para mostrar a posição da tarefa. Melhor, né? Fazer igual do finalizar. Eu quero apresentar os colchetes e dentro desses colchetes a posição da tarefa. Então, abri o colchete, coloquei o i, fechei o colchete, vou dar um espaço aqui e vou concatenar com o título dessa tarefa. Eu quero só apresentar o título. Então, dessa forma, eu mostro todas as tarefas e depois eu pergunto para o usuário. Digite a tarefa que deseja remover. 2 pontos, espaço, vou tirar o ln para não pular linha. Vou criar uma variável int posição, vou usar o scanner para aguardar o usuário digitar o valor inteiro, e aí a gente precisa limpar o buffer. E eu vou usar essa posição para ir lá na lista dos usuários, lista de tarefas do usuário, e remove a tarefa na posição indicada ali na posição, na variável posição. Então, só isso. Estou removendo a tarefa que está nessa posição que o usuário colocou. E aí depois eu coloco uma mensagem, né? Tarefa removida com sucesso. E se tudo estiver certo, o nosso programa está finalizado. Vamos testar agora para ver se está tudo certinho. Cadastro igor@igor.com, senha 123, vou fazer o login. E-mail igor@igor.com, senha 123, login feito com sucesso, entrei na home. Vamos começar do zero. Mostrar tarefas, lista de tarefas vazia. Mostrar tarefas finalizadas, não há tarefas finalizadas para mostrar. Mostrar tarefas não finalizadas, não há tarefas em aberto. Adicionar uma tarefa nova, estudar Java. Deixa eu adicionar mais uma, ler livros sobre Java. E agora de novo, mostrar tarefas, apareceram as duas. Mostrar tarefas finalizadas, não tem ainda nenhuma. Mostrar tarefas não finalizadas, apareceram as duas. Quero tentar finalizar uma tarefa. Vou estudar Java. Mostrar tarefas, agora sim estudar Java está true. Mostrar tarefas finalizadas, só apareceu estudar Java. Não finalizadas, só apareceu ler livros sobre Java.
E agora eu quero tentar remover uma tarefa. Opção 6. Apareceram as duas. Vou tentar remover a tarefa 0. Tarefa removida com sucesso. Deixa eu mostrar as tarefas mais uma vez. Apareceu só ler livro sobre Java. E ela realmente não estava finalizada ainda. Mostrar tarefas finalizadas. Não há mais tarefas finalizadas, porque a gente excluiu a estudar. Mostrar tarefas não finalizadas. Apareceu só o ler livro sobre Java. Se eu remover ela também, deixa eu remover essa daqui. Vou mostrar todas as tarefas. Lista de tarefas vazia. Mostrar tarefas finalizadas não tem mais para mostrar. Mostrar tarefas não finalizadas também não tem mais nenhuma para mostrar. E agora o nosso programa está finalizado. Vamos fazer só mais um último teste. Vou adicionar uma tarefa aqui. Estudar Java de novo. Deixa eu mostrar essas tarefas. Ela foi incluída ali. E agora eu vou fazer o logout. E vou entrar com uma outra conta. Vou fazer o cadastro com uma outra conta. Deixa eu fazer o cadastro aqui, java@java.com, senha 456. E vou fazer o login com essa outra conta. java@java.com, senha 456. Entrei na homepage e agora eu quero mostrar as tarefas. Obviamente não é para mostrar as tarefas do outro usuário. Vamos ver se isso está funcionando. Lista de tarefas vazia. Deixa eu fazer o logout. Fazer o login lá com o outro usuário, igor@igor.com, que foi o primeiro que a gente criou. Senha 123. Vou mostrar as tarefas e era para apresentar as tarefas dele de novo. E tá lá. Então, aparentemente está tudo funcionando certinho. A gente consegue fazer cadastros de vários usuários. Cada usuário vai ter sua própria lista de tarefas para gerenciar. Então deixa eu fazer o logout, encerrar o programa e a gente finaliza esse vídeo por aqui.